Jeito Plena de Ser tem planejamento financeiro e hoje estou recebendo a minha plena Áurea. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Áurea, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. Meu jeito plena de ser, então a curiosidade que eu tenho é que ele começou com uma dor. Foi no momento em que eu elaborei um projeto de um negócio e fui convidada para fazer parte do quadro societário desse negócio. E por não ter organização financeira, eu não pude dar continuidade. E aí isso me gerou uma frustração muito grande, mas naquele momento eu decidi. Eu poderia ter me paralisado, né, ter me frustrado e ter permanecido naquele estado, mas eu decidi que aquilo ali iria me impulsionar. E transformei aquela dor, aquela frustração em uma força. E a partir daquele momento, a minha vida mudou, porque eu decidi que iria ser diferente. E como eu trago dentro do capítulo do livro, onde eu falo que o planejamento, ele nos traz clareza, né, o planejamento financeiro me trouxe clareza, o autoconhecimento me fez, entender algumas situações, o porquê que eu estava vivendo aquilo ali, né, e aí isso tudo gerou uma superação, por de transformar aquela frustração em algo que me impulsionasse, em uma força que me promovesse, que me levasse a fazer diferente, agir de forma diferente, a buscar coisas diferentes, para entender por que que aquilo, aconteceu comigo e a partir daquilo ali o que eu iria fazer. Então, lá no capítulo do livro eu trago essas situações para que as pessoas também possam que estão vivendo isso, possam entender que a gente pode transformar algo que nos frustrou, algo que nos causou dor, em algo positivo, em algo que a gente possa fazer de uma forma diferente e aprender com aquilo lá. E isso me fez, enxergar, olhar para planejamento financeiro de uma forma totalmente diferente e fazer disso o meu propósito de vida. Olha só, um spoiler do que temos dentro desse episódio. Inclusive, quando você fala sobre uma frustração, pensar na questão financeira, de certa forma, é um tabu, não é? É, falar sobre planejamento financeiro, falar sobre finanças, a gente sabe que muita gente passa por dificuldade ou passa por essa desorganização, mesmo sendo empresa ou mesmo sendo pessoa física, mas ainda se tem muito tabu ou tem uma certa vergonha, vamos dizer assim, de se expor, de se abrir isso para alguém. E eu vejo que não tem necessidade disso, pelo contrário, às vezes as pessoas estão sofrendo, isso causa um desgaste emocional, causa uma série de outros fatores, né, que prejudica até a produtividade. Hoje a gente tem pesquisas que mostram que muito do reflexo de uma produtividade baixa dentro das organizações vem de uma falta do colaborador não ter uma organização financeira, estar passando por dificuldades. E as empresas não deixam de ser não é diferente, onde hoje a gente vê que muitas empresas passam por dificuldade financeira, muitas vezes levam até o fechamento das empresas, por falta de organização, por falta de uma gestão financeira. E às vezes tem receio de abrir isso para alguém que vai ajudar, que vai poder ajudar. E hoje o meu trabalho, é muito focado nisso, em ajudar as empresas a olhar para a gestão financeira e ver que a gestão financeira faz parte de todo o processo, é o coração de uma empresa. É ali que, todos os departamentos são importantes. É como o corpo humano, a gente tem vários órgãos, todos eles são importantes. Mas a gestão financeira dentro de uma organização, ela é fundamental, então todos os setores acabam dependendo do financeiro. Até porque, antes de termos aí um CNPJ, existe um CPF, né, Áurea? E dentro disso que você traz, muito interessante, analogia com o corpo humano. E nós pensarmos na nossa saúde financeira também é trabalhar a prevenção
de problemas de saúde mental, físicos, sim, de ordem física, porque o emocional vai estar associado, e diga-se de passagem que o fator financeiro, ele é muito emocional. Tem muitas crenças nesse entorno, não é mesmo? Sabotadores. Tem, Fábio, tem muitas crenças. Eu posso citar um pouquinho do meu exemplo, de quando eu olhei para isso e percebi o como eu olhava para o dinheiro, o que que o dinheiro representava para mim. E a partir desse momento, quando eu ressignifiquei a questão das minhas crenças, olhei de frente para as crenças, olhei para a minha situação financeira de forma, hã, olhando para os números de frente, mudou totalmente. E quando você fala de dentro das organizações, como eu trabalho bastante com empresas, a gente acaba eu cuido da gestão financeira das empresas, mas a gente acaba, por trás de um CNPJ tem um CPF, e a gente percebe isso, que muitas vezes você tem que, além de tratar da gestão financeira, você tem que tratar da gestão das pessoas que estão cuidando daquela empresa, porque são as empresas são feitas de pessoas, então não só falando dos gestores, mas todos os colaboradores, né. Como eu disse, a produtividade baixa, a pessoa às vezes, passa por dificuldade financeira e não quer expor. Então passa abala o seu emocional, e a situação financeira tem muito a ver com as emoções. É muito, muito a questão emocional influencia muito. E o aspecto de você não conseguir resolver a tua situação financeira lá na pessoa física vai afetar dentro do teu negócio, e a essa eu vejo muito isso acontecer nas empresas. Então eu preciso resolver a minha situação, entender como eu lido com o dinheiro na minha pessoa física, para trazer isso para o meu negócio, para mudar a minha percepção dentro do meu negócio. Porque a parte financeira não é só números, então ela envolve as crenças limitantes, ela envolve a emoção, ela envolve tudo aquilo que a gente viveu. Às vezes a gente traz uma cultura de que, o dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não vai para o céu, que dinheiro não traz felicidade. Então são situações que a gente vivenciou e que isso nos afeta até o dia de hoje, e acaba afetando os nossos negócios fortemente. Então as pessoas precisam olhar para isso de uma forma diferente, encarar de frente isso, para que não se torne um dificultador dentro do seu negócio. Vamos aproveitar aqui várias chaves que a Áurea está entregando para nós. Primeiro ponto, você que está nos acompanhando, mulher, veja quais são as afirmações que você faz no entorno do dinheiro. Enquanto você falava, eu já fui resgatando várias que eu mesma ouvi ao longo da minha vida. E recentemente, uma conversa com o meu pai, vou trazer esse exemplo que vai conectar com vocês que estão em casa. O meu pai sempre foi uma pessoa extremamente organizada, os meus pais, de forma geral, em termos de profissão, de finanças e tudo mais. E aí ele trouxe uma expressão assim: "Ah, o que importa é ter saúde", como se o dinheiro não fosse importante, mas não era isso exatamente que ele quis trazer dentro da nossa conversa ali. Mas parei ali para refletir, porque muitas vezes nós ouvimos algumas frases e pegamos um recorte, porque a nossa mente ela é poderosa, e tiramos aquilo ali como uma verdade absoluta. E com certeza tem pessoas que pensam assim igualmente. Então, se eu tenho saúde, quer dizer que eu não preciso ter dinheiro, ou eu vou comprar saúde, enfim, várias expressões nesse entorno. A partir disso também, Áurea, o quanto a questão da organização, porque tem várias curiosidades dentro do teu capítulo, mas quando você traz sobre os sonhos, você mesma trouxe aqui o seu sonho pessoal que foi frustrado, então, quanto de organização que nós precisamos ter para conseguir atingir os nossos sonhos? Porque, de certa forma, é isso que você faz com as pessoas, com os empresários, as empresárias que você atende. Nós estamos trabalhando com sonhos e o jeito pleno de ser, ele tem muito disso, dos sonhos. Tem, total. Porque, assim, a organização financeira, ela te dá condições de você realizar os teus sonhos. E FAB não é quanto você tem ou quanto você recebe, não tem a ver com isso.
mas é como você com o que você faz com o que você tem ou com o que você recebe. Então olhando para as empresas, não é o quanto a empresa tem de recurso ou quanto ela o que ela faz com aquele recurso, como que ela aplica aquilo, o que que ela está fazendo. Na pessoa física é a mesma coisa. Então não é quanto eu recebo, falo recebo porque a gente não ganha nada, né. Outro ponto importante, o adulto ele faz É. dinheiro, ele recebe em contrapartida algo que ele executou. Exatamente. Então a gente não ganha o salário, a gente recebe o salário em função do teu trabalho. As empresas recebem o valor em função do produto que ela entrega, do serviço que ela entrega. Então a gente não ganha nada, a gente recebe por alguma coisa que a gente deu em troca. Então não é o quanto eu recebo, mas sim o que eu faço com o que eu recebo. E eu vou citar aqui um exemplo, eu já vi muitas empresas faturarem alto e por falta de organização terem um lucro irrisório, né, ou às vezes nem ter lucro. E a pessoas físicas é a mesma coisa, que a pessoa recebe um salário altíssimo, e não tem dinheiro, não tem uma reserva, não tem recurso, sobrando. E enquanto outras que recebem às vezes um salário muito menor e tem sua reserva financeira, tem sua aplicaçãozinha, realizam sonhos. Então a organização financeira está muito atrelada a isso, a como eu me organizo para realizar o sonho que eu tenho. Esse sonho pode ser um sonho de abrir meu negócio, expandir o meu negócio. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, os empresários que estão nos assistindo, às vezes eu quero ampliar meu negócio. O que que eu estou fazendo com o que eu estou ganhando, com o que eu estou recebendo do meu negócio? Eu estou fazendo essa reserva para expandir? Estou me organizando para fazer essa expansão? Ah, eu quero fazer uma transição de carreira, ou eu quero abrir o meu negócio. Então, o que que eu estou como que eu estou me organizando? É um sonho que eu tenho, mas como eu estou me organizando? E isso, como eu comentei lá no início, foi o que aconteceu comigo. A partir daquela frustração, eu comecei a me organizar financeiramente, traçar minhas metas, meus objetivos, para poder chegar em um determinado momento e realizar o meu sonho de empreender. Para você que está nos acompanhando, com certeza, dentro destes sonhos que a Áurea traz, ou você está pensando em aumentar a família, ou comprar algum bem, trocar um veículo, fazer qualquer tipo de investimento, fazer uma viagem, com certeza tem algo hoje que você que está nos acompanhando está sonhando. E para iniciar essa organização, Áurea, qual é o primeiro passo? Vamos pensar, eu sou totalmente desorganizado. Vamos conversar aqui com dois públicos. Quem é totalmente desorganizado entendeu que eu preciso fazer algo diferente, e depois também um exemplo para quem já é, de certa forma, organizado, mas como que pode potencializar ainda mais o seu planejamento financeiro. Então, para quem é totalmente desorganizado, a primeira coisa é você olhar para as suas finanças com verdade. Olhar de frente, e realmente assim, olhar para tudo que você recebe e tudo que você deve, sem esconder nenhum centavo. Todo real faz diferença. Então, a primeira coisa é olhar para isso, para você ter ideia da real situação que você está vivendo. Porque para começar um planejamento, para começar uma organização, nem falando em planejamento, uma organização, eu preciso realmente saber tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, tudo que entra e tudo que sai mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, enfim. Mas esse é o primeiro passo, é olhar com verdade para os meus números. E aí começa, a partir disso, realmente, então eu vou conseguir organizar para ver se está faltando, se está sobrando, aonde está indo o meu dinheiro, o que que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo, e aí a gente começa a traçar alguns objetivos, algumas metas, para que a organização realmente aconteça. Quem já está um pouco organizado, por exemplo, empresários que estão nos assistindo, que querem dar um passo a mais, olhar realmente para o quanto eu estou tendo, se o meu lucro para o meu negócio está dentro do que é o lucro do meu lucro desejado. Primeiro se eu sei qual é o lucro desejado para o meu negócio, ou pelo menos o lucro mínimo que o meu negócio precisa ter.
Então E esse antes disso ainda, saber qual é o faturamento, né, Áurea? sim. Ter esse conhecimento de, saber qual é o faturamento, então saber quanto entra, quanto sai, qual é o meu custo fixo mensal, então essas coisas eu preciso olhar. E aí entra toda a parte, Fábio, então assim, a partir do momento que eu conheço isso, eu tenho isso mais organizado, eu preciso olhar então para minha precificação, porque tem tudo isso reflete lá no meu resultado final. Então, às vezes, eu estou vendendo muito, estou vendendo faço uma promoção, faço uma campanha para vender mais, mas eu estou com a minha precificação errada. O que que vai acontecer? Eu vou ter se eu estou vendendo com prejuízo, vai aumentar meu prejuízo. Tem vários detalhes, vocês já entenderam que vocês precisam, acho que uma áurea na vida de vocês, inclusive quem está nos acompanhando, empresários e empresárias, também dentro desse teu trabalho, Áurea, imagino que as histórias que você ouve, né, devem ser, surreais, muitas delas, e para nós trazermos para essa realidade, justamente de quem está nos acompanhando, quando nós estamos falando daquilo que eu preciso me trabalhar, né, quando você fala do planejamento, organização, o que você acredita que enquanto, atitude das pessoas mesmo, comportamentos que sejam primordiais para que a pessoa se mantenha numa educação ou numa reeducação financeira? Sabe, assim, a pessoa quem inicia do zero, não vai ser fácil no primeiro mês, no segundo mês, até o terceiro mês, mas a partir do momento que ela se dispõe a realmente registrar tudo que entra e tudo que sai, ela começa a olhar e ver aonde está indo o dinheiro, então começa a ter um direcionamento. E aí a gente começa também a poder fazer um planejamento de uma forma mais efetiva mesmo, né. E a partir disso eu começo então, entender também, principalmente olhar para o como eu vejo o dinheiro, o que que o dinheiro significa para mim. Ótima reflexão. O que o dinheiro significa para mim? Isso é importante, porque vai me mostrar as minhas crenças. E às vezes, o não merecimento, tudo isso influencia o resultado que a gente tem. Então, eu vivenciei isso na minha vida, quando eu olhava para o dinheiro com as crenças que dinheiro não traz felicidade, que se eu tenho dinheiro não posso ter saúde, uma coisa exclui a outra, né. Então tudo isso eu precisei, ressignificar. E eu acho que o grande problema das pessoas, da grande maioria, é isso. E eu entendi isso no decorrer das minhas vivências dentro das organizações, ou mesmo com as pessoas que fazem parte dessas organizações, é que as pessoas têm essas crenças e que acabam: eu preciso chegou no final de semana, estou cansada, então eu mereço ir lá e comprar algo para suprir aquela minha necessidade, ou porque eu estou merecendo". Então, assim, não é que o planejamento ele não pode ser algo complicado, ele não pode ser algo pesado, pelo contrário, o planejamento, a organização financeira é algo libertador, é algo que dá leveza, que te dá clareza. Então eu sempre trago para os empresários e vivencio isso no meu dia a dia, é que a gente não o planejamento a gestão financeira, ela não pode ser algo complicado. A gestão financeira é algo para simplificar a vida do empresário. É para trazer muito mais clareza, para trazer liberdade, para trazer possibilidade de novas escolhas. Então tudo isso, faz parte do meu dia a dia, daquilo que eu entrego para as empresas, e faz parte do meu dia a dia de mostrar para as pessoas que pode ser diferente e que pode ser algo libertador. Quando eu entendo isso, quando eu passo a fazer com que, o fato de eu registrar, que seja num caderninho, seja numa planilha, seja num mega sistema, não importa, comece registrando todas as tuas entradas e todas as tuas saídas, olhe de frente, encare de frente, tenha coragem de ser verdadeiro contigo, de olhar para isso, né, e aí você vai ver que é libertador. Então, se você ainda não vive essa liberdade que a Aura está trazendo, comece de todas essas chaves que você já entregou e outras mais que entregará, comece por algum lugar, mas comece. São formas de nós, inclusive, atualizarmos os nossos discursos, falar para nossa mente: olha só, sou eu que estou mandando aqui. Então, vamos enfrentar esse
essa realidade, com essa maturidade, por isso, muitas vezes não se faz. "Ah, eu não sei fazer, não sei por onde que eu começo, e aí eu deixo para lá". Não, assuma isso, seja verdadeira, essa sinceridade que a mulher plena tem, né, nós somos muito sinceras com nós mesmas, com aquilo que nós enxergamos no espelho e aquilo que nós enxergamos nos nossos números. E somos movidas a sonhos, a plenitude como caminho para chegar à vida que você sempre sonhou. Áurea, e você olhar, fazer uma retrospectiva, 20 anos atrás, quantas coisas que já aconteceram, quantos sonhos já realizados. Quando foi que você identificou que a plenitude era o caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou? Eu acho que quando eu entendi, que eu comecei a olhar para o dinheiro de forma diferente, a me organizar financeiramente, a buscar conhecimento, então todo esse período eu sempre busquei muito conhecimento, me especializei, comecei a estudar sobre as finanças, em função daquela dor que eu tive lá, em função de ter desistido de um sonho de empreender, de ter uma possibilidade de ter meu primeiro negócio, e a partir disso, então eu comecei a estudar sobre isso, isso foi o que me fez, então, assim, a entender que poderia ser diferente, que eu poderia escrever a minha história de uma forma diferente, e que não era a situação que eu estava vivendo naquele momento que iria me moldar, ou que iria me deixar paralisada naquilo lá, pelo contrário, aquilo foi me impulsionou a buscar muito mais conhecimento, uma especialização, e trazer isso para o dia a dia, para o meu dia a dia, e que acabou se tornando meu propósito de vida, que hoje é ajudar as empresas a terem melhor resultado, a buscar as empresas e as pessoas, porque eu sempre digo, as empresas são feita por pessoas, né. E essas empresas, então, quando elas têm melhores resultados, acabam refletindo nas pessoas que convivem, que trabalham lá e que fazem parte dessas empresas. A gestão financeira, então, passou a ser algo que eu vivencio no meu dia a dia, fazendo com que realmente se torne algo um facilitador, que seja o que o conhecimento, sobre a gestão, sobre a organização financeira, seja uma ponte para realizar os sonhos, do empreendedor, da pessoa física que está lá, enfim, nesse sentido. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui que assim, é muito que eu ouço muito as pessoas falarem, né, quando você comentou antes a respeito de que olhar com e as pessoas falam muito: "Eu não sei nem quanto eu faturo, eu não sei quanto eu ganho". Então, assim, esse olhar precisa ser muito verdadeiro. Tem que ser algo que realmente a pessoa olhe para aquilo e tenha coragem. No primeiro momento é desafiador, mas depois é libertador, como eu comentei. E a coragem, nós aplicamos em todas as áreas da nossa vida. E me faz pensar, inclusive, dentro dos processos de mentoria, muitas vezes a empreendedora ela está ali, né? Ela está trabalhando, ela segue o seu negócio. Quando ela não está ciente realmente do seu faturamento, das suas despesas, ela segue aquele fluxo com a ideia, eu estou trabalhando. Mas não necessariamente que está realmente com um lucro desejado, assim como talvez não encontrou o seu lugar de força, né? Como você trouxe sobre o propósito, é assumir a sua cadeira no mundo. Quando nós falamos de propósito, que é isso que a mulher plena ela também busca para além daquela realização profissional. Começamos a trabalhar muito cedo, não é mesmo, Áurea? Quantos anos de profissão hoje já? É Perdi uma as pergunta indiscreta, né, mas É. tudo bem. Eu trabalhei durante 30 anos sempre dentro da parte administrativa, financeira, na gestão de uma organização. De 2018 para cá, foi quando eu realmente resolvi empreender, por uma situação que não estava, ah, planejada, um desafio muito grande que eu passei, mas naquele momento, por eu estar já organizada financeiramente, me possibilitou abrir o meu primeiro negócio. E a partir daí as oportunidades foram surgindo e então eu sempre digo que eu não eu olho para a oportunidade, não deixo ela passar em branco. Analiso e tomo a decisão muito rapidamente. Então, de 2018 para cá, foi assim algo que mudou muito a minha vida em relação aos empreendimentos, aos negócios que eu participo, ao meu próprio negócio. Então, foi algo muito mas por eu já ter todo esse essa
essa organização já que me possibilitou agir dessa forma, né. Auri, quando nós falamos, inclusive, de empoderamento, que as finanças, a organização financeira nos proporciona, tem tudo a ver com a segurança, com a confiança, inclusive as plenas aqui, né, vestidas de Manu Chaves Concept, o poder de um acessório. Então, quanto que nós precisamos estar bem com nós mesmas para também poder externalizar isso? Começa sempre lá de dentro para fora, assim como a Top Sport, que também nos incentiva, né, o nosso bem-estar, uma das nossas patrocinadoras oficiais. Áurea, antes você falava sobre as pontes, justamente das oportunidades, do conhecimento associado dessa experiência, né, que a vida nos proporciona. É com o passar dos anos que isso vai acontecendo. E a mulher plena, ela é decidida. Ou é sim ou é não, e depois ela vai ver como é que vai fazer, se ela ainda não tem clareza disso. É por aí o caminho? É por aí. As oportunidades aparecem na nossa vida, é só a gente estar aberto a isso, né. E com a organização financeira, ela te dá essa liberdade, ela te dá essas aparecem as oportunidades, e quando você está organizado, você consegue, aproveitar essas oportunidades. Falo isso pelo que eu estou vivendo, pelo que eu já vivi, então as oportunidades aparecem, muitas vezes eu não sei, exatamente onde vai dar, o que vai ser, eu avalio, mas digo sim para a oportunidade e vamos em frente. A gente aprende, a gente melhora no decorrer, no processo, durante então assim, vou fazer alguma coisa, nem sempre vou acertar de primeira, nem sempre vou acertar de primeira, mas posso melhorar, o que que aquilo ali me trouxe de ensinamento, o que que eu posso fazer diferente para ter um resultado diferente do que eu tive, mas pelo menos aproveitei a oportunidade. Então para não sofrer depois, não, se eu tivesse aproveitado tal oportunidade. Então hoje as oportunidades aparecem e um exemplo posso falar do livro, quando você surgiu o convite, eu simplesmente disse sim. Depois vamos pensar o que vamos escrever, né, então, o que que a gente quer transmitir para as pessoas, o que que eu posso ajudar com o capítulo do livro, para que as pessoas possam que talvez estão sofrendo ou estão passando por uma dificuldade, como eu passei, e que hoje podem fazer diferente, que tem como fazer diferente, né. Sempre existem possibilidades. Maravilhoso. Áurea, como as mulheres que estão nos acompanhando podem adquirir o livro Jeito Plena de Ser Contigo? Bom, Fábio, principalmente pelas redes sociais, pelas minhas redes sociais, então, pelo Instagram, @aureabrustolin, que será um enorme prazer entregar pessoalmente ou mesmo enviar para essas pessoas e principalmente autografar com uma dedicatória que vai ser com muito carinho realmente e impactar, porque não é apenas um livro, são histórias que vão impactar vidas, é isso que faz, que faz toda a diferença na vida das pessoas. Coisa boa. Áurea, sabe aquela frase para tatuar? Aquele mantra que toda mulher plena tem? Qual é a tua frase? Sonhar sem planejar é apenas um sonho, mas com propósito, clareza e ação, ele se transforma em realidade. Quantas chaves entregues nesse episódio, Áurea. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada, Fábio, e espero que realmente tudo isso que a gente falou hoje, todos esses insights que a gente teve aqui, possa realmente impactar vidas, empresas, que realmente elas possam descobrir o seu jeito plena de ser, viver a sua plenitude. Maravilhoso. E você que nos acompanha, não esqueça de se inscrever nas nossas plataformas de streaming, ativar as notificações, pois tenho certeza que você também vai querer escolher a plenitude como caminho para chegar à vida que você sempre sonhou.